Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui para dar a Deus tudo aquilo que Ele merece, a nossa adoração. E quão bom é estar na casa do Senhor. Quão bom é estar reunido com vocês. Em qualquer lugar do planeta. Estamos juntos, numa só voz. Orando, louvando e adorando aquele que merece toda a nossa adoração. Nós te amamos, Senhor. Nós te damos a Ti, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, nossa gratidão, Senhor. É muito bom estar na Tua casa, Senhor. É muito bom estar reunido com os nossos irmãos, Deus. Nós te amamos, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Gênesis 49, de 1 a 27. O livro de Hebreus disse que, pela fé, o Jacó abençoou todos os seus filhos, firmado no seu bordão, se ajoelhou e partiu. Então, Hebreus conta um pouco dessa história. E hoje, a gente estudou nas últimas semanas, você está acompanhando a gente pela internet, você pode encontrar no mesmo canal as nossas mensagens sobre isso. A gente veio falando um pouco sobre José, semana passada falamos sobre Judá, e agora nós vamos falar sobre todos eles de uma vez, e o que Jacó, pela fé, profetizou para a vida deles, tá bom?
tema que a gente vai abordar hoje é bênção e coragem, tá? E depois o próprio tema vai se justificar pelo texto. Versículos de número 1 em diante diz assim: Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: Reúnam-se ao meu redor e eu lhes direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que ainda virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel seu pai. Rúben, você é o filho mais velho, minha força. Só para quem está acompanhando no seu aplicativo, eu estou usando a NVT, nova versão transformadora, tá? A escolhida desse encontro de hoje. Rúben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É contudo impetuoso como uma enchente. E não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. A gente falou disso na semana passada. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos. Pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Maldita seja sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó e os dispersarei por todo Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer a sua presa. Como leão ele se agacha, como leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra o seu potro a uma videira e seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue de uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá à beira-mar e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte que descansa entre dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará seu povo, como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Azer se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naftali é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco permaneceu, porém, esticado, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos dos meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz, pela manhã devora seus inimigos e ao entardecer divide o despojo. Tá bom? Se você começa a ver essas metáforas todas bem da antiguidade colocadas aqui e não conhece nenhum dos personagens, você fica falando, meu Deus, o que é isso? Um enigma que o Eli Moreira achou hoje pra gente pensar juntos sobre bênção e coragem. Primeira coisa que eu queria falar é sobre princípio e fim, tá? Por que eu quero falar sobre princípio e fim? Eu quero falar começando dos versos 3 e 4, tá? Que é sobre Rúben. Rúben é o primeiro, nasceu primeiro. O texto diz que ele é as primícias, a força, o vigor de Jacó, ou seja,
aquele filho que eu dei à luz quando eu era mais jovem, um dos primeiros, tá? E esse texto começa a falar sobre primícias, porque vai dizer assim: mas você não vai mais ser o primeiro. Por quê? Porque ele adulterou com uma das concubinas, uma das esposas de Jacó. Ele diz: você subiu ao meu leito e o envergonhou, por isso você nunca mais vai ser o primeiro, né? Existem princípios da vida que a gente precisa aprender que vem de Deus. Eu não estou falando de ordenanças, coisas que você ouviu da sua avó, não estou falando de nada disso. Eu estou dizendo que existem princípios que são fundamentos para a sua fé, para a sua jornada espiritual. E um dos princípios que a gente tem que pensar é o que está em primeiro para a nossa vida. Qual que é o primeiro lugar? O que ocupa o primeiro lugar da nossa história? Sabe? Rubem, ele era o primeiro, mas o coração dele se inclinou para os desejos que ele teve, e ele adultera com a esposa do pai, com uma das esposas do pai. E isso chega ao conhecimento de Jacó. E a gente percebe que na história que a gente conversou, compartilhou, que ele não tem mais ousadia nenhuma. Ele falar, os irmãos não escutam, o pai não escuta, porque ele perdeu a honra dele. E o que eu queria falar é que existem princípios que são fundamentais na nossa vida e que partem do nosso coração, que é o primeiro princípio que a gente tem. O que a Bíblia diz? Ama a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O amor recíproco para com Deus, que Deus tem para com você, Ele quer que você tenha. O nosso coração precisa pertencer a Deus. O coração de Rubem se entregou aos seus desejos. E toda vez que a gente se entrega aos nossos desejos, né? Toda vez que a gente se entrega a qualquer tipo de prazer, sem a gente medir onde isso vai nos levar, né? A gente percebe que o nosso coração está nos conduzindo para um lugar. E as consequências, elas vão aparecer. Então, se eu resolvo que Deus seja o primeiro, isso aparece na minha vida. Se as minhas prioridades são outras, isso também aparece na minha vida. O princípio para Rubem não era obedecer a Deus, nem honrar seu pai. E por isso o fim dele é o primeiro filho, e ele vai por ordem de nascimento na bênção, dizendo: você não é mais o primeiro. Você não vai receber o dobro do que os seus irmãos vão receber por ser o primeiro. Você não é mais o primeiro. Você perdeu esse direito. E eu queria falar hoje, sabe, sobre como Deus se dedica a nós como um pai. E de como Ele também nos dá oportunidade de escolhermos a Ele como primeiro. E também sermos as pessoas que são escolhidas por Ele como primeiro. Não porque a gente é melhor que os outros. Não porque a gente é melhor do que o bairro e o que está acontecendo no nosso bairro nessa noite ou nesse dia. Não. Você pode escolher que Deus seja o primeiro. Você pode escolher retribuir com o seu coração. Que o seu coração seja o coração pertença a Deus, sabe? Mas o seu coração e o nosso coração, ele é enganoso. Ele vai sempre ter desejos, vai ter prazeres, vai querer buscar uma série de coisas. No caso de Rubem, isso foi a ruína para a sua relação familiar. O seu prazer, seu desejo destruiu a sua história. Segunda coisa que mostra para a gente na nossa relação com o nosso pai, sobre como que as primícias se dão conosco, é a maneira como você investe o seu tempo, como você se dedica. Se Deus está em último lugar, sabe? Se a maneira como você age exclui Deus da sua vida, exclui dos seus pensamentos, né? Você vai vivendo uma vida em que Deus vai ficando longe de você, porque seu tempo está dedicado a outras coisas. E Deus não está em tudo na sua história, sabe? Seus relacionamentos, qual é o lugar que Deus ocupa nos seus relacionamentos? Qual é o lugar que Deus ocupa no seu trabalho, no tempo que você gasta? Para algumas pessoas, Deus volta só em momentos de crise ou em momentos em que elas se encontram com pessoas da igreja para alguma celebração, algum encontro. O seu tempo mostra qual é a sua prioridade. E eu chamo essa primeira parte sobre bênção e coragem de princípio e fim. Se você segue princípios eternos para você, o seu fim não vai ter fim. Vai ser para sempre. Porque seu coração, sua alma vão
vão se perpetuar ao lado de Deus. Se você escolhe coisas passageiras, essas coisas vão passar, como tudo na vida passa, e você vai enfrentar as consequências disso, tá? Primícias do que você possui, sabe? Deus ser o primeiro, Rubem era o primeiro, e apesar dele ser o primeiro, ele não retribuiu para o seu pai o mesmo carinho que o pai deu para ele, a mesma honra que o pai deu para ele, ele não retribuiu ao pai a mesma honra, sabe? Deus espera de nós muito, que tudo que nós somos, que Ele nos deu, que seja dele, que a gente não seja mesquinho com as coisas que a gente possui, com a nossa roupa, com os talentos que a gente recebeu, com o nosso conhecimento, com o dinheiro, como a gente gasta o dinheiro para ajudar os outros. Não, tudo que eu possuo deve ser compartilhado com Deus. A mesma maneira que Deus me honrou, eu preciso honrá-lo, sabe? Em tudo, em tudo. Meu dinheiro é dele, meu futuro é dele, os conhecimentos que eu adquiri, minha família, minha esposa, meu filho, tudo é dele. Tudo que eu possuo é de Deus. E eu não posso ser mesquinho com Deus. Eu não posso agir com Deus de uma forma assim. E a quarta coisa que eu quero te falar sobre a prioridade é que o próximo também precisa ter uma prioridade. Sabe? Nós estamos vivendo dias em que é muito legal que você esteja acompanhando a gente aí na internet, onde você está. Porque você não está aqui conosco. Mas para ter um relacionamento com o próximo, você vai ter que sair da sua casa. Se você quiser ver quem está visitando hoje a gente aqui no nosso encontro de redenção, só estando aqui. O próximo precisa ter uma prioridade. E eu começo a me preocupar porque eu tenho a sensação que muitos de nós cristãos não estamos preocupados em o quanto o próximo tem uma prioridade. E eu acho que esse foi o problema de Rubem. O pai dele não era a prioridade dele. O que ele estava pensando era a prioridade, sabe? E quando a gente vive dessa forma, a gente faz escolhas erradas. E quando a gente faz escolhas erradas, e quando o próximo não é importante, e o próximo nos honra, a pessoa que está ao nosso lado nos honra, mas nós não achamos que as pessoas são importantes. Então, quando a gente vai por um caminho em que a gente é egoísta, que nós estamos no centro, nós cometemos graves erros, que vão ter consequências. No caso de Rubem, né, ele enfrentou. Por quê? Porque ele não escolheu como ele deveria escolher. Ele não pensou e não sentiu como ele deveria sentir. Ele se entregou ao momento passageiro, ao momento de prazer, e destruiu muito a sua história e a história da sua família, sabe? Quando você escolhe o que não é digno, sabe? E aí eu queria falar muito sobre um assunto que está muito em baixa, que é dignidade. Sabe, dignidade tem sido confundida com moralismo. Moralismo é aquela visão de criticar o outro pelas opções sexuais, morais que o outro faz. Eu não estou falando disso. Estou falando sobre dignidade, sobre a dignidade que o ser humano tem e deve ter. Hoje nós estamos vivendo dias em que desrespeitar é uma coisa comum. Sabe? As relações, elas estão passando muito da questão de pura possibilidade de conversar para agressão. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então o respeito, ele não pode, você não pode perder o respeito por si mesmo. Entrar num relacionamento de destruição, entrar numa história de destruição, ou destruir as pessoas que estão ao seu redor. Nós temos que preservar um princípio fundamental, a dignidade da vida. Sabe? E aí, nos versículos 3 e 4, o Jacó vai dizer o seguinte: você era a minha força, a minha dignidade, mas não vai mais ser. Né? Vamos dar uma olhada no 3 e 4 aí, Bia, por favor. E aí eu estou olhando aqui para o pessoal da internet, né? Você era impetuoso como uma enchente, não diz como águas, não, diz enchente. Enchente é aquela que entra destruindo tudo, né? Como uma enchente, mas não vai ser mais o primeiro, porque deitou-se em minha cama e desonrou meu leito conjugal. O que é desonrar? É perder a dignidade. Então, eu e você não podemos deixar de lado a dignidade da vida. Por nenhuma escolha, mesmo que ela seja passageira, nós não podemos desonrar a vida, sabe? De forma alguma. Se a gente fizer isso, elas vão ter consequências. Impulsividade e paixões, né? Os mais jovens que estão me ouvindo hoje são mais
né, impulsivos e estão mais sujeitos a paixões. Não que os mais velhos não possam ter isso, mas o problema das paixões cegas, né, e dos impulsos cegos, de seguir coisas por impulsos, é que a gente não mede as consequências, às vezes não mede o princípio que a gente está quebrando para fazer essas escolhas. E a gente sofre consequências sérias quando a gente vai vivendo de uma forma impetuosa, de uma forma, o que deu na minha cabeça eu vou e faço. E tem gente que mistura isso com fé ainda, né? Então eu senti, né? O que você sentiu? Um arrepio, né? Se todo arrepio fizesse você pular do prédio, você não tinha mais ninguém vivo mais, né? Todo mundo tinha morrido. Então não dá para confundir impetuosidade com a ação de Deus. Culto a Deus é racional. Deus trabalha na sua razão, tá? E quando a gente vai vivendo uma vida louca, a gente esquece o que deveria estar em primeiro lugar, sabe? E surge um fim cruel. Não era o fim que Rubem devia ter. Ele ser terminado no último dia do seu pai, quando seu pai vai abençoar todo mundo, ele chama e fala na cara dura. Não tem ódio nas palavras dele, mas ele conta a real. Ele diz: olha, você não é mais o primogênito, o primeiro nascimento. Você não é o primeiro. O segundo, para quem não acompanhou semana passada, Simeão e Levi, a filha deles, Diná, ela foi violentada na terra de Canaã, tá? E eles, para se vingarem, eles não matam a família, que já seria uma coisa horrível, né? Matam a família do homem que estuprou a sua irmã. Eles matam a cidade inteira, homens, mulheres e crianças. E aí Jacó não deixa passar e diz para eles o seguinte: no ajuntamento, quando vocês se ajuntam, eu não estou com vocês. Quando vocês se reúnem para falar, meu discurso não está com vocês. Vocês são instrumentos de crueldade. Vocês mataram animais por pura diversão. Que eu não esteja com vocês. Queria falar sobre uma coisa muito difícil, que é o discurso da violência. O discurso da violência, a maneira agressiva, ela é uma coisa do século XXI presente. Então você fala assim, não está na internet. Não dá bobeira, porque da internet sai para o presencial. Tá bom? É uma coisa terrível. O discurso da violência está no nosso meio e nós não podemos ter parte com isso. Tá? Se eu quero viver uma vida, sabe, conforme a gente está falando sobre princípio e fim, eu quero ter princípios espirituais e um princípio de vida, a crueldade, a violência não pode fazer parte do meu discurso. Eu não posso ser cruel. Quando eu escuto alguém dizendo que crê em Deus e é cruel, e vê que alguém está sofrendo e ele tem prazer nisso, eu estranho. Eu não julgo as pessoas não, gente, deixa que Deus julga, mas eu estranho. Como é que o cara pode estar gostando que o outro está sofrendo? Bem feito? Nossa, que é isso? Cuidado você ficar falando bem feito para as pessoas aí, porque a vida gira, né? E a Bíblia diz lá nas Escrituras que Deus pode ouvir o que você está falando e fazer você experimentar um pouquinho. Então toma cuidado. Não é de ninguém que segue a Deus a crueldade. Não pode estar junto de nós, sabe? E esse é um caminho amaldiçoado. Amaldiçoado. Então quando você viu os crentes, mata ele e tal, se ouvir coisa de alguém que se chama religioso, com um princípio assim, saiba que isso é um caminho amaldiçoado. A gente não foi feito para ser violento. A gente tem o nosso discurso, nossa caminhada é uma caminhada da paz. A gente vence pela paz, nunca pelo ódio. Não é isso que Jesus ensinou. Nem em período político, nem em qualquer período da vida. Nunca é o nosso caminho. Esse é um caminho amaldiçoado. E na bênção, Jacó fala: maldito seja isso. Isso tudo que vocês fizeram. Eu vou dispersar vocês. Levi não vai ter herança em Israel. Quando eles conquistarem a terra, eles vão morar espalhados realmente. Então se cumpriu a profecia dizendo: eu vou espalhá-los em Israel, tá? E Simeão,
eu e você não só não podemos ter um discurso de violência e nem crueldade, mas nós não podemos nos ajuntar com quem está fazendo isso. Não importa que partido esse cara seja, não importa que filosofia ele seja, isso vai contra o princípio da própria vida. Não é a violência, não é a crueldade que vai construir um novo mundo. Não é. E se você estiver junto com ele, você está errado. Eu gosto porque entendeu? Você gosta de futebol? Maravilha. Você gosta de ganhar do outro time? Maravilha. Você quer bater nas pessoas que não são do seu time? Você é louco? Você está louco? O que é isso? Estamos vivendo dias que quem não é contra. Eu vou para cima. Não existe isso. Não é o caminho. Que eu não esteja com vocês quando vocês se ajuntam. Porque o ajuntamento de vocês, Simeão e Levi, é de violência. E o que vocês fizeram é maldito. Olha que coisa. Pai, no seu último momento, trazendo uma palavra sobre princípio e fim. Se eu tenho princípio ou princípios espirituais, eu vou escolher um fim, uma caminhada para a minha vida diferente. Se eu violento esses princípios, sabe? E eu estou confundindo igreja, confundindo família com o próprio Deus, eu estou trazendo para mim uma destruição. Deus não quer isso para mim. Estamos juntos? Pessoal da internet que está acompanhando, vamos para o segundo aspecto, que agora é fé e coragem. Eu selecionei nesse fé e coragem o seguinte princípio para vocês. Vai ser difícil vocês acompanharem tudo, porque é um conteúdo denso de séculos. Porque o que Jacó está vendo é para o futuro. E eu vou contar algumas das cenas dessas tribos, tá? Nós já tivemos o nascimento dos 3 primeiros mais velhos. Quais são? Rúben, Simeão e Levi. O quarto é Judá, tá? E nós vamos falar de Judá agora, tá? Fé e coragem. O Judá está aqui nos versos de número 8, aliás, 8 a 12, tá bom? Vamos deixar aí no 8, fé e coragem, disso que a gente está falando, porque vocês acompanham o que a gente vai conversar sobre fé e coragem. Existe uma promessa para Judá. Judá não sabe de nada. Judá é aquele cara que nós falamos semana passada, com uma família enrolada, com uma história enrolada, e ele não sabe o que vai acontecer, mas ele resolve tomar decisões de fazer o que é certo e de se aproximar de uma mudança de vida, sabe? E existe uma promessa para todos aqueles que creem. Queria te dizer o seguinte: você creu em Deus? Você pode estar se achando aí a última, o último que vai ser chamado, a última pessoa do mundo, a pessoa que foi preterida. Você pode pensar isso sobre você, mas Deus tem promessa para você. Porque a bênção é o próprio Deus. Deus já sabe quem você é, Ele tem uma promessa para você. E o que você precisa fazer? Eu vou me esforçar, Não, você precisa crer. Você precisa crer. E crer, quando eu falo assim, é bem coisa de criança. Receber, sabe? Receber, está pronto para receber essa promessa. Deus tem um plano para você. A Bíblia fala disso, uma carreira, um caminho que Ele preparou para você seguir. E você sabendo ou não, você sendo um Judá perdido da vida, ou um José todo certo, todo um cara temente a Deus, se você se arrepender e quiser seguir com Deus, Ele tem um plano para você, tá? E o que você tem que fazer? Você tem que aceitar o plano e querer o plano. E querer o plano significa deixar que Deus arrume o que está torto. Não adianta já, começou torto, agora eu vou dar um jeitinho. Não tem jeito de dar jeitinho para o Espírito Santo que habita em você. Ele falou que está errado, está errado. Não tem que fazer um acerto, não. Hoje as pessoas querem ir para uma igreja que o pastor faça um acordo com ele. Está errado, ele sabe que está errado, mas quer alguém que faça um acordo. Meu amigo, que igreja do inferno é essa? Essa igreja não presta. Você sabe que está errado, está errado. Não tem fazer acordo com ninguém. Vamos ver lá se o homem aceita. Que homem é esse? Você está louco? Você tem que entregar a sua vida para o Senhor. E o que está errado tem que ficar para trás. Foi o que Judá fez. Ele estava fazendo muita coisa errada.
E a história dele, para quem perdeu a semana passada, ele acabou tendo relações com a sua própria nora, sem que ele soubesse, achando que ela era uma prostituta, né? E nasce um filho chamado Perez, tá? E de Perez vai vir a descendência de Jesus. Maluco isso, né? Porque Deus continua operando, né? Ele diz, vai se levantar. Deixa eu ver, que eu pedi para ela abrir. Olha, diz, você vai ser como um leão. Versículo 9. Você vai ser como um leão. Daí surgiu uma expressão muito conhecida pelos cristãos, o leão da tribo de Judá. Referindo-se a quem? Os próximos versos vão dizer o seguinte. O cetro não se afastará de Judá. Judá nem sabe que vai surgir um descendente dele chamado Davi. E da descendência de Davi só surgirão reis. Enquanto Israel for um reino, Davi vai reinar. E da descendência de Davi, diz aqui o verso 10, tá? Até que venha aquele a quem pertence o reino, aquele a que todas as nações honrarão. Até que venha aquele que governa da tribo de Judá, referindo-se ao próprio Messias. Sabe, quando você de verdade começa a viver o propósito de Deus, você não sabe o que vai acontecer, mas você começa a se aproximar do próprio Messias, que você não sabe ainda, mas que está ao seu redor, sabe? E a gente falou hoje sobre Perez, que vem de Tamar, e teve gente que terminou o culto. Essa semana alguns foram assistir série de José para entender mais a coisa. Algumas pessoas foram perguntar para ver como é que era. E o que aconteceu com Tamar? Teve alguém que me perguntou no final do culto. Falei, não deu para contar para vocês. Mas ela vai ter um filho, e esse filho, da descendência dele, vai vir Obed. Obed vai dar à luz a Jessé, e Jessé vai dar à luz a Davi. Olha que história linda. Deus não olha simples. E o que eu acho incrível é que quando Jacó, os filhos dele são difíceis, já falei para vocês, aprontam muito, mas o que Deus prevê para o futuro dessa nação, pela graça dele, pelo amor dele, está muito além dos erros das pessoas. Diz, seus irmãos vão honrar você, e de ti vai vir aquele que vai governar. Olha só, que coisa é essa? Fé e coragem. Final da história da semana passada, que a gente conversou, o Judá teve coragem de dizer, olha, entrego meus filhos para você, pode matá-los. São a coisa mais preciosa que eu tenho. Se eu não trouxer Benjamim de volta com vida para você. E aí quando ele chega e José diz, não, Benjamim vai ficar aqui, Judá diz, não, eu não posso retornar, eu fico no lugar dele, né? E aí, de verdade, ao reencontro de José com seus irmãos. Muito bem. Zebulon e Issacar são duas das tribos que ele promete também, ele faz promessas. A gente não vai ler tudo, tá? Mas está ali, ó, versículo 11 e 12, aqui está mais fácil de eu ler. Zebulon se estabelecerá à beira do mar, será um porto para os navios, suas fronteiras se estenderão até Sidom. Vai para o próximo. Issacar é como um jumento forte, descansa entre dois sacos de carga, e quando ele vir como o campo é bom, como a terra é agradável, ele vai curvar os seus ombros para a carga e vai se sujeitar a fazer todos os trabalhos. Queria contar sobre essas duas tribos aqui, Zebulon e Issacar. Eles vão se encontrar com Débora, tá? Vão ser duas das tribos que, quando Débora e Baraque tiverem que ir para a batalha, tá? Eles vão lutar junto com Débora para libertar Israel do poder de Jabim, tá? Que é rei de Azor. E eles vão usar de coragem, muita coragem, para libertar seu povo. Eles vão ser destacados nesse período dos Juízes, que está em Juízes 5, 15 e 18. Os dois vão ser citados como gente que arriscou sua própria vida, diz Débora no capítulo 5. E eu queria falar que arriscar a vida é a diferença entre dois cristãos, dois tipos de cristão. Tem cristão que está arriscando tudo, ele pôs tudo na mão de Deus. E tem cristão ou seguidor de Deus que pôs o que ele quer na mão de Deus, algumas coisinhas. A diferença entre quem entregou tudo
e arriscou a vida para seguir Jesus, e alguém que está dando só algumas coisas de vez em quando, é brutal. É brutal. Porque o resultado vai ser muito diferente entre você dizer que ter fé, mas entre viver uma vida de coragem, de entregar mais na mão de Deus. Sabe? Você pode ficar aí se conservando, vivendo a vida conservadora. Deus fala com você, você fala... Foi bonita a palavra, né? Bonito, forte, né? Como se eu estivesse tomando um café, né? Um chá. Ou você pode dizer, não, eu vou entregar minha vida para isso, né? Houve um grande evangelista do século XVIII, Dwight Moody. Ele ouviu o pastor pregando uma coisa, e uma frase, o pastor disse o seguinte: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente em suas mãos, totalmente entregue em suas mãos. E Dwight Moody diz na sua biografia que ele diz, eu vou ser esse homem. Então, que você seja essa pessoa que entregou tudo. Essa é a história de Zebulon e Issacar entre os juízes. Eles colocaram a vida deles em risco, né? Issacar, a gente falou sobre Zebulon e Issacar. Issacar, ele vai herdar uma terra, tá? Onde ele vai trabalhar para obter grandes colheitas, porque a terra dele é muito produtiva, e é por isso que a comparação entre o jumento que vai trabalhar a terra, porque eles vão produzir muito cereal, que é uma coisa vital para Israel, tá bom? Versículo que nós estamos ali, tá no versículo 16, fala sobre Dan, né? E que ele é como Dan vai governar como uma tribo de Israel. Vai para o próximo, 17. Ele é uma serpente à beira da estrada. Tem um tipo de serpente em Israel, uma serpente de areia, que é muito parecida com a areia, que ninguém vê. Tem um descendente da tribo de Dan entre os juízes que todos vocês conhecem. E que ele é mais do que uma serpente, porque ele é parrudaço, ele é o Sansão. E ele é um exército de um homem só. Ele é da tribo de Dan, e ele vai ser uma pessoa que vai julgar Israel, dizendo, ó, o que vocês estão fazendo é errado. Vai lutar as batalhas que ele acredita que precisam lutar, porque os filisteus estão dominando sobre Israel, tirando o sustento de Israel, oprimindo Israel, e ele vem para libertar. E ele tem uma diferença dos outros homens. Ele é alguém que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, não a força. Tanto que quando Sansão quebra o pacto que ele tem com Deus, ele perde essa força. Mas de tal maneira Deus tomou a vida dele que ele fez grandes maravilhas. Sabe? Dessa tribo surge o Sansão, né? Com o Sansão ninguém brinca. Ele é uma cobra escondida na areia. Por isso que não dá para você brincar não, porque na hora que você vê é tarde demais, né? E ele julgou Israel e foi um libertador. Fé e coragem. Fé e coragem. Gade, né? Gade está ali. Será atacado por bandos de saqueadores, mas eles vai atacá-los quando baterem em retirada. No tempo de Davi, em 1 Crônicas 12, 8 a 15, fazendo uma comparação com os descendentes, os guerreiros de Gade, eles dizem as escrituras que eles são ferozes como leões. Então vai surgir uma tribo valente, porque Israel vai deixar os caminhos de Deus, e Deus vai levantar entre os descendentes de Jacó, em vários momentos, pessoas que exercerão fé e coragem, tá bom? Azer, o texto diz que Azer se alimentará de comidas deliciosas, iguarias dignas dos reis, né? Por quê? Porque a terra onde Azer vai ficar é mediterrânea, muito boa para produzir cereal, e daí é um lugar onde vão produzir tudo o que existe para boa comida, né? Naftali é comparado com as gazelas. Por quê? Porque um guerreiro não precisa ser forte, precisa ser ágil, veloz. É assim que os guerreiros eram vistos. E Naftali é uma das tribos que vai se juntar com Débora e Baraque para lutar contra o rei que dominava sobre Israel. Ele também vai se juntar contra Jabim, rei de Azor. Tá bom? Fé e coragem. Muito bem?
por fim, terceiro aspecto, Bia, que eu queria compartilhar com você, que são os frutos da coragem. E aí esse setor é José. José é uma árvore frutífera. A árvore frutífera junto às fontes, cujos galhos se estendem além do muro. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre José. Diz que os arqueiros lhe causam tristeza, amargura, mas o seu arco continua esticado. Coragem é perseverança. José teve muitos momentos que ele podia ter desistido de Deus mesmo, dos sonhos, e ele continuou firme. O arco estava esticado. E eu quero te alertar que Deus chamou a mim e você para manter o arco esticado, viu, irmão? Não é para você esmorecer, não, para você dizer, não, acabou minha história. Não, continua firme, continua entregue ao Senhor, porque a coragem, um dos frutos que ela dá é a perseverança. Quando você tem coragem, você é perseverante. As pessoas estão dizendo, não, você já era maluco, agora com todos esses problemas você está muito maluco, vai estar dando tudo errado. Mas como eu disse, lembra a semana passada, Deus te deu uma visão, agradeça a Ele, a visão é sua, não precisa ser de ninguém mais. Então, coragem, tá? Coragem é estar plantado, é como ser uma árvore frutífera. Tem que estar ligado a Deus. Você quer ter coragem no Senhor, você precisa estar ligado a Deus. Tudo que José fazia, o Senhor fazia prosperar, diz a Bíblia. Coragem é ser fortalecido. Eles, olha, você é o príncipe entre os seus irmãos, né? E você está com a força que vem de Deus. Pois é, quando você está com o Senhor faz você prosperar mesmo quando você acha que você está afundando. Você acha, não, agora eu estou me acabando. E Deus fala, não, agora que vai dar certo. Antes você estava se acabando, mas agora você está no caminho certo. Sabe? Não porque você é bom, não porque você é melhor que os outros, mas porque Deus está com você. Tá? A bênção de Deus vem sobre os que creem. É assim que funciona. Eu creio em Deus e a bênção dele vem sobre mim. Qual é a grande bênção de José? O caráter de José. Tá? José é uma árvore frutífera. Você está produzindo frutos? Não existe árvore que come o seu fruto. Tá? Tem gente que acha que ser uma vida frutífera é você comer bastante do que você está produzindo. Não precisa ser cristão para fazer isso. Precisa ter mente a Deus. Para você viver do que você produz, você precisa ser competente e precisa ter um mínimo de interesse pela sua família. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não é isso que o texto diz de José. José diz, resumindo a sua história, que eles pensaram em fazer o mal, mas Deus transformou o mal que seus irmãos planejaram em bem para a conservação da vida. Deus quer que você seja frutífero, que você produza frutos. Tudo que você está fazendo é para Deus. Glorifica o nome de Deus. Deus está nisso com você, né? Tem gente que fala, Deus está nesse negócio, mas está nesse negócio porque eu vou levar o dinheiro. Que negócio é esse? Você está sendo frutífero? José é uma árvore frutífera. Abençoa, ele abençoa os outros. Você é uma árvore frutífera, tá? O que você faz glorifica a Deus. José é uma árvore frutífera que está ligada à fonte. Ele não se desvia, ele não se contamina. Nem que a esposa de Potifar queira fazer uma potifaria com ele, entendeu? E ele fala assim, não, eu não sou homem de fazer potifaria coisa nenhuma. Sou um cara certo, não vou pegar a esposa do meu patrão e fazer isso. Não aprendi nada com o Rubem. Rubem não me ensinou essa lição, eu não quis aprender. Não vou fazer isso, tá? Ele não se desvia, ele não se contamina e o ódio não toma conta da vida dele. Ele não odeia, ele não pega os irmãos na hora que Jacó morre, eles falam, e agora a chapa vai esquentar. Morreu o nosso pai. Eles fazem uma espécie de reunião para dizer para Jacó, olha, teve um último pedido que seu pai fez, nós viemos aqui para contar qual é o pedido. E José olha para eles, quase sem acreditar, que eles estão ainda achando que o que falta para ele se vingar acabou de morrer.
Não, ele diz, não, eu vou continuar com vocês. Eu vou sustentar, eu vou amparar vocês. José não deixa que a sua fonte se corrompa. E tem muita gente que culpa a igreja pela sua relação com Deus ter se estragado. E está agora zoado. Estragado mesmo. Porque a água está contaminada. Mas é a água do seu coração que está contaminada. Porque você se desligou da fonte. E foi beber água em outra coisa que não é a fonte. Deus é a fonte. Sabe? E eu e você somos convidados a estar ligados a essa fonte. E José passou poucas e boas, mas ele não se desligou da fonte. E essa fonte ajudou ele a atravessar o deserto da sua história. Sabe? Seus ramos se estendem por sobre os muros. A igreja esqueceu o que é isso. Muitas igrejas, elas estão formando um shopping center cheio de muros. E os galhos só podem ficar dentro do muro, para as pessoas que estão dentro do muro comerem. José estende, Jacó diz que José é um ramo que se estende para além do muro. Quando eu era criança, adolescente, eu amava esse negócio que se estende para além do muro. Porque você entrar no campo do vizinho, não pode, né, gente? Roubar, né? Tem gente que diz que é mais doce, mas roubar não é certo, né? Mas quando o ramo estende para para além dos muros, aí está liberado. E se não tiver liberado, vai cair no seu quintal, né? Aquele abacate, aquela coisa toda. Por quê? Porque a bênção de Deus não é para a igreja, é para a cidade. A bênção de Deus não é para só quem é chegado, não. Vai se estender. Nós não podemos abençoar só quem nos abençoe, não. Abençoa quem amaldiçoa você também, diz Jesus. Orem por eles. Amem. Nós somos chamados para estender nossos ramos, gente. Eu não consigo pensar a igreja de Jesus como um clube de pessoas parecidas. Aliás, nós nem precisamos ser parecidos, nós precisamos ter princípio para que a gente possa ter fim. E o nosso princípio é Deus, é isso que eu quis dizer hoje. Então, eu e você precisamos entender que Deus nos chamou para estender os ramos. E aí eu queria explicar uma coisa: a igreja não pode fazer isso. Porque a igreja, que é comumente, como as pessoas dizem, é um lugar que se reúne. É onde a galera vai para a missa, é onde a galera vai para um culto, que tem um local que só serve para aquilo, para a igreja. Não é nosso caso aqui. Isso é parte de um ministério que não é necessariamente a igreja. Isso que eu queria te explicar. Não é a igreja agrupada aqui, mas é a igreja. É você no seu trabalho, abençoando as pessoas. É você com as pessoas que você conhece. Porque você é a igreja. Você é a maneira como Deus estende os seus ramos. Você lá na sua casa, no seu vizinho. Eu fui pastor na periferia. O que eu mais escutava: não, eu vou chamar o pastor. Não, você já está lá. Eu não falava isso na época. Mas você já está num lugar onde Deus colocou você. E Ele quer que os ramos se estendam. E Ele quer abençoar, Ele quer dar frutos naquele lugar onde você está. E qual é o papel da igreja constituída de todos os que creem? Abençoar a tua ida. Apoiar você na tua ida. E de todas as maneiras possíveis, abençoar você para que a gente entenda que Deus nos chamou para estendermos os nossos ramos para além dos muros, além das restrições, onde Deus colocou você e onde Ele quer que a igreja esteja, na cidade. Isso é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus foi chamada para produzir frutos. E esses frutos precisam de coragem, de gente que entregou a vida e falou: Deus, eu quero que a minha vida frutifique para o Senhor. Eu não quero só ter uma carreira, um plano profissional, um dinheiro. Eu quero que toda a minha vida frutifique para o Senhor. Essa é a minha palavra para você que está aqui conosco, nos acompanhou na internet. Que Deus, Ele guie você para que você caminhe debaixo da bênção de Deus, com coragem. E a primeira coragem que você tem é receber. Mas esse texto mostra pra gente que a gente pode fazer escolhas. E que a gente deve fazer as melhores escolhas. E as melhores escolhas são estar ligado à fonte e se tornar gente frutífera para a glória de Deus. Deus abençoe. De onde você estiver ouvindo essa mensagem, nós encerramos esse tempo, esperando que no próximo domingo você possa estar aqui conosco.
e que Deus abençoe muito a vida de vocês, de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz que você está conosco, que você está acompanhando a nossa manhã de redenção e que isso está sendo uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza. Eu quero te convidar para conhecer algumas coisas mais que nós estamos fazendo. Queria falar para você do Redenção Kids, que é o nosso canal de YouTube específico para falar para crianças com arte, de uma forma diferenciada, de uma forma divertida, alegre, muito bíblica. Então eu queria que você acompanhasse esse projeto que nós também desenvolvemos no YouTube e queria também te convidar para você acompanhar as orações diárias que também estão no meu canal do YouTube e estão também nas minhas redes sociais. Tudo isso você está acompanhando nos endereços que nós estamos passando agora e que você pode ver nesse vídeo. Mas mais do que isso, eu queria convidar você para ser um parceiro de redenção. Queria convidar você para, olhando para esse QR Code que nós temos aqui, contribuir voluntariamente para que esses projetos que eu quero que você veja possam ir mais longe, porque tudo isso é gratuito para que a gente possa compartilhar do amor de Deus. Com a sua ajuda, com certeza nós iremos mais longe. Então, por favor, entre no seu banco, então, com esse QR Code, faça a sua contribuição e se comunique com a gente que você é um parceiro ou deixe contato para que a gente possa também entrar em contato com você para agradecer esse privilégio que é ter você com a gente.